Depois do meu último vídeo, me pediram bastante pra eu falar sobre o artista que falou no show dele que Jesus era travesti, causou muita revolta, enfim. E como eu não tinha visto o que tinha acontecido, eu fui atrás, pesquisei e dei uma lida pra entender o porquê que ele tinha feito isso no show dele, e aí eu entendi um pouco. Então, eu vou explicar primeiramente o que aconteceu, caso você não saiba o que tem acontecido, e eu vou pedir pra vocês que estão me assistindo pra prestarem atenção no que eu vou falar e não distorcerem os fatos e nem ver o vídeo até a metade, porque o que tem de gente que vê o vídeo até a metade e vem comentar besteira porque não assistiu o vídeo todo e não entendeu o que eu falei, é grande número. Bom, no show do artista, ele gritou: Jesus é travesti sim, Jesus é bicha sim, e depois ele ficou gritando Jesus é travesti. Jesus é travesti. Pesquisando por que do nada ele falou isso no meio do show, eu entendi que foi por conta de um boicote que fizeram numa peça de teatro que chama O Evangelho segundo Jesus Cristo, a Rainha do Céu. E por que essa peça foi boicotada? Porque na peça tratava Jesus como se ele viesse travesti. Como seria se ele tivesse vindo como uma travesti. Enfim, é uma peça que aborda esse tema como uma aproximação entre esses dois mundos, que é extremamente distante, né? Pra causar provavelmente uma comoção, trazer os travestis como se fosse qualquer outra pessoa. Enfim, ok. Entendi o porquê do protesto. Porém, gente, uma coisa que eu vou falar, e eu quero até fazer um vídeo só sobre isso, é que quando a gente é amigo de alguém, ou a gente é fã de alguém, ou a gente defende uma causa ou participa de alguma causa, a gente precisa saber reconhecer quando alguma coisa não tá legal e quando alguma coisa foi feita de uma forma que não é legal. Então, assim, mesmo que você goste muito de uma pessoa, é muito importante que você reconheça quando essa pessoa erre e fale pra ela que isso aconteceu. Não é porque a gente é de uma causa, ou é amigo de alguém, ou é fã de alguém, que tudo que a pessoa fizer tá lindo, maravilhoso, e você tem que defender mesmo se ela estiver errada. Não, isso inclusive é muito perigoso. Então eu vou explicar um pouquinho do porquê eu não concordei com o que ele fez. Todo mundo sabe que várias vezes eu falei sobre religião aqui, sobre o preconceito que vem da religião pro mundo LGBT e tudo mais. Já abordei esse tema várias vezes e continuarei abordando. E por que eu não concordei com o protesto dele? Por conta da forma que foi colocado. A forma com que ele fez aquilo. Se ele queria falar que Jesus poderia ter vindo como qualquer outra pessoa, e talvez, quem sabe, um travesti, para as pessoas perceberem que a gente precisa ter respeito, e mesmo os religiosos precisam respeitar as pessoas, independente se elas forem gays, travestis, lésbicas, negras, de outra religião, enfim. Se ele queria trazer isso, por que ele não chegou no palco e nos minutos que ele ficou cantando Jesus é travesti, ele usou para falar: galera, é importante a gente pensar que Jesus tá no coração de todo mundo. Ele tá no coração do branco, do negro, do gay, do hétero, do travesti. Jesus está em todos nós, inclusive nos travestis, bababá. Ele poderia ter colocado dessa forma. Você percebe que é muito mais perceptível a crítica dessa forma do que chegar no show e berrar: Jesus é bicha assim, porra! Né? Você vê a diferença do discurso. E por que é tão importante essa questão do discurso? Uma coisa que eu sempre defendo, gente, é que quando a gente vai fazer um protesto, é importante que a gente sempre lembre que por que a gente faz um protesto? Pra quebrar um tabu, pra quebrar um preconceito? E aí, como que a gente faz pra quebrar um preconceito? A gente precisa atingir as pessoas que são preconceituosas. Então, um protesto é feito para impactar de uma forma que as pessoas preconceituosas olhem e falem: opa, peraí, e comecem a refletir. Um protesto, ele precisa chegar nas pessoas que são as opositoras. É muito fácil você fazer um protesto quando você tem pessoas a seu favor. Ou seja, se você vai fazer um protesto, não importa a forma que você fale, quem tá a favor do que você tá falando ali vai entender e vai falar: aê! Só que o objetivo do protesto não é esse, né? O objetivo do protesto é você atingir pessoas que não estão ali e falar: pô, verdade que aquela pessoa tá falando. E esse tipo de protesto que ele fez não vai bater positivamente em ninguém. Não vai fazer nenhum cristão ou nenhum evangélico perceber o preconceito e tudo mais. Eles vão ficar só mais putos ainda, mais revoltados e mais ainda indo argumento pra dizer que a comunidade LGBT também tem ódio contra eles. Enfim, vai ficar um contra um e não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Um exemplo disso foi os 2 protestos feitos numa parada LGBT de São Paulo. Um dos protestos, uma galera pegou e enfiou uma cruz no rabo
literalmente, pra dizer que era protesto, enquanto um outro, a trans crucificada, que ficou na cruz ali, toda ensanguentada, enfim, mostrando que, da mesma forma que as pessoas crucificaram Jesus, também crucificam as travestis. Enfim, olha a diferença do discurso, entendeu? Olha a diferença do protesto. Isso é muito importante. Então, assim, eu, Paula, minha opinião, eu não concordei com a forma com que foi feito protesto dele e a forma com que ele falou. Acho que foi mais uma parada pro público dele que tava ali aplaudir pra ele, mas que causou um resultado que não era pra acontecer. Não causou de fato uma transformação na cabeça de quem era contra, que seria o legal de acontecer. É a forma com que a gente fala as coisas. E, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Importante que a gente tenha discernimento pra fazer o equilíbrio, entender com calma exatamente o que tá acontecendo e ter uma opinião equilibrada em relação a isso. E só mais uma observação importante que eu esqueci de comentar. O fato dos cristãos e dos evangélicos se sentir extremamente ofendidos e achar que foi crime o que ele fez, por ter falado que Jesus era travesti, também é um preconceito contra LGBT. Porque significa que você atrela ser travesti como um xingamento, como uma grande ofensa. E não é essa a ideia, né? A gente tá lutando cada vez mais pra mostrar que você ser gay, lésbica, bissexual, transexual ou travesti, você não tem que ter vergonha, você é como todo mundo, você não tem uma distinção, você não é diferente, só é apenas uma característica de cada um. Então o argumento de falar que foi desrespeitoso também é duvidoso, justamente pela forma de que, se você enxergou como uma ofensa, é porque você tem esse preconceito. E aí, enfim, fica uma coisa contra a outra. Então, reflita. Se alguém falar, Jesus era magro, você vai se sentir ofendido? Se alguém dizer, Jesus era gordo, você vai se sentir ofendido? Se alguém dizer, Jesus era negro, você vai se sentir ofendido? Porque tem gente que se ofende. E por que se ofende? Se falar que Jesus é branco, tudo bem, Jesus negro não? Então, tipo, será que a gente tá falando sobre Jesus ou sobre nossos preconceitos? Mas, repetindo mais uma vez, não concordei com o discurso, tá bom? Com a forma que foi feita a abordagem no show dele. E é isso. Muito obrigada por quem assistiu até aqui, um beijo e até o próximo diário.